O que é poder? Direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade e soberania. A posse de um domínio, de influência, até mesmo da força. O poder só se exerce sobre sujeitos livres, estendendo-se, por isso, sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um campo de possibilidade, onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer. Após o nascimento das cidades, o crescimento populacional e a concentração de trabalhadores, a vida vivida passa a ser elemento e até mesmo condição fundamental de manutenção da produtividade, que já havia sido objeto de trabalho dos mecanismos disciplinares e da sociedade disciplinar nascente. Um poder que se jazia nos corpos, na disciplina dos pequenos movimentos, na força focada em detalhes, na criação e imposição de normas, é complementado por um poder que se apoia na vida biológica, nas estimativas estáticas e no foco da espécie. No mundo ideal da plutocracia, o povo precisa ser passivo e despolitizado. Deve saber o seu lugar na sociedade e não fazer nada para mudar isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, os cidadãos americanos vivenciaram uma explosão de movimentos sociais com negros, feministas e gays e ambientalistas exigindo voz ativa na política e lutando por seus direitos. Isto assustou a elite política e econômica, que começou a questionar o que era ensinado nas escolas e universidades e igrejas do país. E tem semelhança com a lei promulgada em 2016 em Maceió, proibindo que professores de opinarem sobre a política em sala de aula. Isso não é mera coincidência. Definir como os cidadãos comuns devem pensar e agir faz parte da estratégia de dominação das elites. Na teoria de Chomsky, o quinto princípio é atacar a solidariedade de um certo ponto de vista das classes mais abastadas da sociedade. A solidariedade entre os povos é muito perigosa, segundo o pensamento dele. Você deve se preocupar somente consigo mesmo. No Brasil, este princípio fez com que uma parcela da classe média fosse contra o Bolsa Família. Por exemplo, nos Estados Unidos, fez com que a classe média se opor também à Previdência Social ao Obamacare. Um grande exemplo de poder condicionado e compensatório é também um dos motivos que levaram os Estados Unidos a obterem um extraordinário crescimento econômico e humano no pós-guerra. Foi a GBIL, conhecida como Lei de Reajuste dos Militares, o projeto de lei sancionado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt em 1944, que oferecia ensino superior gratuito aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. E isso possibilitou aos norte-americanos tornarem uma nação próspera e desenvolvida, com uma classe média rica e bem qualificada. Passou algum tempo e todo o sistema de políticas públicas desenvolvido durante o New Deal, calculado nos ideais da solidariedade entre ricos e pobres, foi completamente desmantelado pelo governo para não desperdiçar seus recursos e para colocá-los em outros projetos mais importantes. O que eu estou tentando dizer é que o governo quer um capitalismo de mentirinha com um Estado babá, sempre pronto para socorrê-lo nas crises causadas por eles mesmos, enquanto a conta, é claro, fica para a classe média e os pobres. Uma vez que a plutocracia percebe que não há mais volta, a democracia e a liberdade são conquistas definitivas da sociedade. Ela busca outras formas de controle social. Uma delas é a ditadura de pensamento único e a fabricação de consensos por meio das grandes empresas de mídia controladas pela plutocracia. Claro,
que na democracia norte-americana, os eleitores ainda podem escolher entre republicanos e democratas. Mas as diferenças entre os partidos são tão sutis que no final não faz muita diferença. Não custa repetir, qualquer mudança no sistema, sempre pontual, é nunca estrutural. De acordo com Chomsky, a sociedade idealizada pela plutocracia transforma os eleitores em meros consumidores. Uma pesquisa da Universidade de Princeton mostrou que 70% da população norte-americana não tem meios para influenciar a política em Washington, principalmente brancos de classe média baixa e minorias pobres como latinos e negros. Tamanha impotência diante do sistema gera frustração e ódio contra as instituições. Como a mídia fabrica consensos, gerando uma massa sem senso crítico e com pensamento único, o povo compra facilmente os discursos das elites e passa a culpar o governo por todos os seus problemas. O objetivo é fazer as pessoas odiarem tudo que está aí e temerem umas às outras. A indignação contra a democracia cria terreno fértil para o surgimento de lideranças antidemocráticas, servindo de válvula de escape para a raiva da população, ao mesmo tempo em que atende os interesses econômicos das elites. Nesse viés, o filme Matrix, que acompanha a aventura de Neo, que é um hacker que é chamado para o movimento de resistência liderado por Morpheus na luta contra a dominação dos humanos pelas máquinas. Morpheus lhe oferece 2 comprimidos de cores diferentes. Com um, continuará na ilusão. Com o outro, descobrirá a verdade. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo.
Neo descobre que a Resistência acredita que ele é o escolhido, um Messias que virá libertar a humanidade da escravidão da Matrix. O filme não marcou a época, não só pelos efeitos especiais e cenas de luta coreografada na perfeição, mas principalmente pela sua temática. Matrix é uma distopia, ou seja, narrativa passada em um universo opressivo, totalitário, onde o indivíduo não tem liberdade nem controle sobre si mesmo. No filme é mostrado que a humanidade está aprisionada em uma simulação, embora eles não tenham consciência disso. Essa realidade é chamada de Matrix. Essa realidade chamada Matrix foi criada pelas máquinas para manter a população humana sob seu domínio e sugar sua energia. O filme tem uma crítica componente à sociedade contemporânea, exacerbando seus defeitos como um ente de aumento. Matrix exprime as preocupações e angústias de uma sociedade em plena transformação. Os humanos se tornaram tão dependentes das máquinas que acabaram sendo subjugados por elas e virando meras pilhas que geram energia para alimentá-las. Pior ainda, a sua alienação é tanta que não reparam que vivem presos.